Graça e paz, amados, maravilha do Eterno, abençoados, abençoados, riqueza do Todo-Poderoso Deus. Você é joia preciosíssima, você é tesouro do Eterno. Mais um café com Deus, com o pastor Maurício Loureiro. O café de hoje está lá em Mateus, capítulo de número 4. Versículo de número 23, Mateus 4, 23, tá? Quero te agradecer, você que tem compartilhado nossos vídeos, nos ajuda bastante, você que tem dado aquele gostei, também fortalece, mas eu quero te pedir, nós estamos aí caminhando para o café de 959, quase 960, faltando apenas 40 para chegar a 1000. Daqui a um mês e uns dias chegamos a 1000 cafés com Deus. Eu gostaria que você sugerisse de que maneira nós podemos comemorar esse café com Deus, ok? Coloca no comentário embaixo aí de que maneira que você acha que deve comemorar esses 1000 gravações de cafés, dessa porção da palavra de Deus maravilhosa que caminhamos juntos. Falamos sobre Gênesis, falamos sobre todos os livros da Bíblia, falamos sobre de Gênesis a Apocalipse, Falamos também sobre período dos juízes, Falamos sobre o período dos reis, falamos sobre os profetas, falamos sobre todos os milagres de Jesus, falamos também os milagres registrados, claro, falamos também de todas as parábolas de Jesus, discorremos cartas de Paulo, as igrejas de Apocalipse, falamos sobre escatologia, sobre várias situações, então aprendemos muito nesse tempo. Então eu gostaria de saber de você, de que maneira vamos comemorar isso, Vamos lá, me ajuda aí, ok? Você sabe que o Café com Deus é uma porção da palavra de Deus explicada, oração por você e sua família. Lá no versículo 23 do capítulo 4 de São Mateus, Evangelho de Jesus, escrito por São Mateus, está escrito assim: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Bom, muitos foram os milagres que Jesus fez e nós podemos observar que ele usou maneiras diferentes, para que as pessoas não ficassem só na técnica ou tendo um método apenas, Então ele desenvolveu milagres diferentes. Em certos momentos, Jesus tocava em pessoas para curar. Em outros, as pessoas tocavam em Jesus para serem curadas. Em algumas, ele falava com a pessoa e a pessoa era curada. Em outras, ele fazia igual um milagre extraordinário, que eu também sou muito apaixonado, quando Jesus tira um homem no meio do povo da aldeia, leva para fora da aldeia, ele cospe no chão, faz um lodo e toca na vista da pessoa. E aquele era um cego de nascença. Impressionante, Em outro, ele tira também do arraial, porque senão as pessoas escandalizam, ele cospe diretamente no olho do cara. Gente, era
extraordinário, né? A maneira de realizar milagres. Expelia demônios, né? E teve caso que pessoas foram trazidas a ele endemoniadas, e teve caso que ele foi ao encontro de endemoniado, que foi o caso do Gadareno, né? Endemoniado de Gadara. Impressionante. Alguns milagres tiveram que ir atrás de Jesus e clamar em alta voz. Outros milagres, alguns se curvavam diante dele, na frente dele. E outros, ele foi até a pessoa que nem o conhecia e curou. Como foi o caso, já falei outro dia aqui, né, no tanque de Betesda. Então, aquele homem, 38 anos, coxo. E os discípulos fizeram da mesma maneira, não tiveram uma técnica ou um modelo para que os milagres fossem operados por intermédio das suas vidas. A maioria das vezes oraram no nome de Jesus para que o milagre acontecesse. Em certos momentos, a sombra, por exemplo, né, de Pedro curou outros, a roupa do próprio apóstolo Paulo, que era enviado a enfermos, e quando vestiam, tocavam, né, eram curadas. Gente, é impressionante a multiforme maneira de fazer o milagre. Por quê? Porque eu creio que não é o milagre em si a importância da coisa, mas, todavia, porém, era a palavra que estava sendo pregada e o próprio Jesus. Por isso que Paulo fala, é Jesus a quem, né, vocês crucificaram. Pedro também a mesma coisa. Tiago e todos os demais, né, usavam o nome de Jesus. Por quê? O mais importante de tudo era tornar Jesus ser conhecido. E o que trazia o conhecimento de Jesus, o Filho de Deus, a revelação dele, era a palavra de Deus. Entende? Como que é tremendo isso? Como que isso é... O foco em si não está no milagre, mas no conhecimento de Deus. Por quê? Porque no conhecimento do Filho de Deus como Salvador, como Senhor. Porque se uma pessoa é curada nessa geração, ou nesta vida, ou se não é curada, não importa daqui a 100 anos. Né? Mas vai importar se ela conheceu a Cristo, se ela conheceu a palavra, se ela se rendeu a Cristo. Isso vai importar. Aleluia. Madrugada é assim. Esse é o destino da pessoa. É a eternidade aonde ela vai passar. Isso é o mais importante. Por isso que tornar Jesus conhecido era mais importante. Eu não vejo, né, nenhum apóstolo do Senhor tendo especificamente o dom da cura, o dom do milagre. Eles eram usados de multiforme maneiras, em revelações, em milagres, em libertação, em várias situações, como pregadores da palavra, intrépidos, né? Como fiéis, hospedeiro ou mordomos, né, do Senhor, hospedeiro, ou melhor, dispenseiros, falei a palavra errada, né? Fiéis dispenseiros, que é aquele que guarda a dispensa, que tem as coisas de Deus para dar. Esses homens foram de encontro a vidas, e aquelas que vieram ao encontro, eles caminharam como Jesus, fizeram as mesmas, né, a multiforme maneira de agir, de atuar, né, como vaso, como instrumento nas mãos de Deus, para que o nome do Senhor fosse conhecido, né? Então, por exemplo, Pedro, lá em Jope, quando recebe
convite de ir na casa de Cornélio, ele leva lá a palavra e o poder do Espírito Santo desce, quer dizer, o batismo com o Espírito Santo, a descida do Espírito Santo. Mas tudo aquilo não era tão importante quanto conhecer a Jesus. Era importante, mas não tanto quanto. O principal alvo era tornar Jesus conhecido. E a palavra aponta para isso desde o Antigo Testamento, no Novo, né? O Antigo aponta para o Cristo que viria e o Novo para o Cristo que veio. Entende? Então é dele, por ele, para ele são todas as coisas. O que importa é conhecê-lo, muito mais do que um milagre, muito mais do que uma cura, muito mais do que qualquer coisa que pode existir, é Jesus, o nosso Senhor. Amém? Por quê? Porque ele é o nosso Salvador, aquele que nos salva da condenação, que o mundo está condenado. Todo mundo jaz no maligno, né? E a Bíblia diz que não há um justo sequer. Se hoje somos justos, porque somos justificados pelo sangue de Jesus, não por nossa justiça, porque ela é como trapo de imundície, mas pela justiça de Deus, que provém da fé, acreditando nisso, tomando posse. É igual eu digo, que só vai para o céu quem crê. Há seitas aí que ensinam que a pessoa só vai um número limitado para o céu, que o outro não vai. Eu digo para aquelas que acreditam que não vai, falo assim, não vai mesmo, agora eu vou, porque eu creio. É questão de fé. A Bíblia diz, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso no que eu acredito, naquele que eu acredito. As promessas são, na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito. Vou preparar o lugar, ele preparou, foi a cruz do Calvário, morreu e ressuscitou o terceiro dia para nos salvar. Pronto, os céus estão abertos para nós, amém? E tantos quantos quiserem ir, irão, né? Como diz o Apocalipse, as almas que estavam diante do altar, né, eram inumeráveis. Então, eu creio na salvação de todo aquele que crê. Amém? Toma posse, recebe aí. Você foi chamado e você é dos céus. Nós somos peregrinos nessa terra, mas a nossa morada é os céus com o nosso Senhor Jesus. Amém? Então é conhecê-lo, porque nós vamos conviver com ele lá para sempre. Quem não tem prazer de ficar um pouco, pelo menos, com ele aqui, como? Eu me pergunto como, tomar mais um pouquinho de café, glória. Eu pergunto como viverá com ele para sempre lá, não é verdade? Então a nossa alma tem que anelar, ansiar, desejar o Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A noiva clama pelo noivo, que é Cristo. A noiva é a igreja, né? Aguarda ansiosamente, é isso. Esse é o nosso desejo, morar com Jesus para sempre. Amém? Recebe aí. Ah, mas nós vamos morar na terra. A Bíblia diz que, né, Deus nos dará novos céus, nova terra, sim, onde habita a justiça, sim, mas a Bíblia diz que aqueles que forem arrebatados retornarão para reinar com ele. Porque a Bíblia diz, reinaremos com Cristo. Agora, os que estiverem na terra vão estar submissos ao nosso reinado, ao reinado de Cristo, que estaremos juntos de Cristo reinando. Fazer o quê? É questão de escolha. Recebe aí. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por cada vida que nos acompanha no Café com Deus. Dê graça, misericórdia, abençoa de uma maneira tremenda e maravilhosa. É aqueles que estão engajados também conosco, aí caminhando para 1000 Café com Deus, querendo o Senhor, claro, chegaremos lá. O nosso desejo, Pai, é que o Senhor nos revele de que maneira vamos comemorar este feito maravilhoso que é o Senhor que fez, nos incentivando, nos despertando, muitas vezes à madrugada a gente cansado, mas o Senhor renovando as nossas forças, nos dando ânimo e inspiração, principalmente na Tua Palavra.
Oramos agradecidos por cada vida, pedindo a cura, libertação. Claro que os milagres, as curas eram uma isca para atrair essas pessoas a Ti, porque o mais importante é o Senhor. Não é ter a bênção, mas ter o Senhor da bênção. Porque tendo o Senhor da bênção, temos tudo. Te louvamos por isso. Que esse entendimento visite cada vida, cada coração. Nesta oração, é o desejo que, ó Deus, ansiamos em nome de Jesus, que alcance vidas se rendendo a Ti. Porque o que nós queremos é que as Tuas promessas cumpram também nesses que estão recebendo a Tua palavra, Deus, que acreditam e tomam posse da morada eterna, de viver contigo para sempre, de não abrir mão do tesouro mais importante de todos, mais valioso de todos, que é o Senhor Jesus Cristo. Oramos agradecidos pelo Teu Espírito Santo que habita em nós, que nos convence da justiça, do juízo do pecado, e prepara a Tua igreja para o dia do casamento que teremos com o noivo que é Jesus, vivendo contigo para sempre. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Esse foi mais um Café com Deus. Uhul! Te aguardo até o próximo e não esquece de interagir, dizendo como vamos comemorar em breve, querendo Deus, 1000 Café com Deus. Glória a Deus.